Muita gente acha que para estudar fora do Brasil precisa ter um inglês fluente, perfeito, sem sotaque, um currículo foda ou ter muito dinheiro. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. E hoje eu vou te mostrar como funciona estudar fora do Brasil em universidades estrangeiras com bolsas de estudo. Um vídeo que eu gostaria de ter assistido há 13 anos atrás, quando eu comecei a me dedicar nas minhas aplicações para estudar no exterior. Se você não me conhece ainda, eu sou Gabriel Melhado e eu moro aqui na Austrália, onde eu faço o meu doutorado na Monash University, tudo pago com uma bolsa integral. E como é que será que eu fiz? Qual que foi o meu caminho para chegar até aqui? É o que eu vou contar para você nesse vídeo. Bom, você pode até estar imaginando assim que eu sou milionário e é por isso que eu estudo e faço meu doutorado numa universidade australiana. Mas não é bem assim. Na verdade, desde a graduação, eu queria ter a vivência no exterior, ter uma oportunidade de estar morando fora do país e ainda mais rechear o meu currículo com essas experiências internacionais. Mas eu vim de uma família que não tinha condições de pagar um intercâmbio para mim. Para você ter uma ideia, hoje o doutorado que eu faço aqui na Austrália, convertendo para real, me custaria em torno de 1 milhão, um pouco mais de 1.200.000 reais, o que tornaria completamente inviável estar estudando nessa universidade aqui em Melbourne, na Austrália. Mas como que eu tornei esse sonho possível, de estar fazendo meu doutorado por aqui? Isso não vale só para doutorado, não. A mesma estratégia funciona para graduação, se você quiser fazer estágios fora, mestrado e doutorado, e até mesmo se você estiver aplicando para um job, se você já tem um título de doutor e gostaria de fazer um pós-doc. O que tornou os meus estudos acessíveis, financeiramente falando, fora do Brasil, foi a existência de bolsas de estudo. Como assim, Gabriel? O que é uma bolsa de estudo? Você já deve ter reparado que no Brasil é muito comum, quando você está prestando o vestibular, que universidades particulares oferecem aqueles para os melhores ranqueados, né, no exame, bolsas de estudo que pode ser 50%, 40% da matrícula, até 100%, né, que é a famosa bolsa integral. Da mesma maneira que essas bolsas existem no Brasil, elas também existem em outras universidades espalhadas pelo mundo. E se essas bolsas existem, nós, como estudantes internacionais, nem precisamos estar no país para estar concorrendo para essas bolsas. Sim, é possível da sua casa mesmo, no Brasil, de você encontrar informações sobre essas bolsas de estudo, se preparar, montar um planejamento e concorrer a esses benefícios financeiros para você baratear o custo da sua formação acadêmica no exterior. Mas como assim, Gabriel? Da onde vem esse dinheiro? O que essa bolsa de estudo paga? Então vamos começar por partes. Os benefícios principais de uma bolsa de estudo são isenção da mensalidade, ou seja, você não vai pagar a sua mensalidade ou taxa de matrícula ou qualquer custo que todos os alunos têm para estar se matriculando numa universidade. A bolsa, ela te isenta deste custo e, principalmente para quem quer pós-graduação, mestrado e doutorado, existem bolsas que ainda te pagam um salário, que vem um termo chamado em inglês de stipend. É um valor mensal que a universidade te dá como um auxílio de custo para você bancar os seus gastos de se manter naquele país. Você não consegue apenas ser isento da mensalidade, mas também você consegue ter um salário que vai te ajudar a sobreviver no país. E tudo isso é realidade. É assim como eu faço o meu doutorado aqui na Austrália. Em alguns casos, as bolsas de estudos, elas vão além. Elas bancam o seu seguro-saúde, elas podem te dar um valor para custear a sua passagem aérea, auxílio deslocamento e muitas outras coisas, como, por exemplo, eu ganhei um computador da universidade para tornar o meu doutorado possível. O equipamento que eu tinha necessidade básica ali para estar utilizando e que faz parte da minha bolsa de estudos também. Em outras palavras, se a gente for facilitar todo esse cenário que eu estou explicando para você agora, não necessariamente a gente precisa pagar para estar estudando numa universidade no exterior, mas a universidade do exterior está pagando para a gente estar estudando nela. Obviamente que existe um interesse da universidade em bons estudantes, e é mais ou menos assim como que o sistema funciona. A universidade está atrás de ótimos perfis que se enquadram dentro dos objetivos da instituição, e a gente, como estudante, está procurando essas bolsas de estudo para tornar o nosso sonho de estudar fora do Brasil possível. Basicamente, dá um match. A universidade procurando a gente, oferecendo bolsa,
para chamar a nossa atenção e a gente usufruindo dessas bolsas para conseguir fazer o nosso processo de formação acadêmica no exterior. Perfeito! Então agora a gente já sabe que existem bolsas de estudo no Brasil, como você consegue aplicar em universidades brasileiras, mas também em universidades fora do Brasil, universidades no exterior. Agora, Gabriel, qual é o passo a passo para que eu possa, o que eu tenho que fazer para conseguir aplicar para essas oportunidades de bolsa fora do Brasil, mesmo estando no Brasil? Bom, então vamos lá, vamos montar aqui um passo a passo com começo, meio e fim, das etapas que você precisa percorrer para se preparar para conseguir aplicar para uma dessas bolsas de estudo. O primeiro passo parece meio óbvio, mas ele é bastante importante. Você precisa escolher um país onde você gostaria de morar. Afinal, não, você vai estar se mudando do Brasil para uma nova cultura, um novo idioma, um novo clima, uma nova cidade, e você tem que saber como que as coisas funcionam nesse país. Quando você gera um filtro e seleciona, por exemplo, top 5 países aonde você moraria, isso vai te ajudar a funilar em quais universidades que você vai começar a procurar se oferece bolsas de estudo ou não. Então, o primeiro passo, anota aí, é escolher um país que mais te agrada. Segundo passo, ainda filtrando os países, é importante você entender se as universidades daqueles países possuem programas de bolsa de estudo para estudantes internacionais. E aí fica uma dica bastante importante aqui para você. Tem universidades que oferecem bolsas de estudo, mas elas são específicas para alunos domésticos, ou seja, alunos que são nascidos naquele país. Tenha certeza que quando você estiver planejando o país para onde você quer se mudar e a universidade que mais te chama atenção, procure se essa universidade está oferecendo programas de bolsa de estudo para alunos internacionais, para alunos estrangeiros. Então, de forma resumida, o segundo passo aqui é entender a sua elegibilidade. Se você é elegível ou não para estar aplicando para aquela bolsa de estudo em específico ou para entrar naquela universidade. E essas informações você encontra nos próprios sites das universidades. Lá tem tudo, tintim por tintim, o passo a passo que você deve seguir, os documentos que você precisa trazer e se você é elegível ou não. Lendo os critérios de elegibilidade, você já vai conseguir filtrar ainda mais específico e a fundo nessa busca para entender quais universidades você pode e deve aplicar e quais universidades você não deve nem perder o seu tempo tentando aplicar para uma bolsa de estudos. Eu já até adiantei aqui o passo 3, que é sobre a documentação. Então, logo após checar a sua elegibilidade, tem uma lista de documentação que as universidades exigem para poder analisar o seu perfil. Pensa comigo, a universidade está oferecendo uma bolsa de estudo, mas ela quer saber quem você é, ela não te conhece. E como que você conta para a universidade quem você é? Justamente preparando alguns documentos. Quais são os principais documentos exigidos pelas instituições? Principalmente o currículo, o seu histórico escolar, algumas cartas de recomendação, diplomas que você tem, cursos que você fez, atividades extracurriculares, qualquer outra atividade que mostre para a universidade o seu perfil e as suas competências e habilidades, e também cartas de motivação dizendo qual é o seu plano e por que você quer estudar naquela universidade. Então, entendendo toda a documentação que você precisa para aplicar para uma bolsa de estudos, você tem que agora ir para o passo 4. Ele está atrelado à porta de entrada na universidade. Quem que é a porta de entrada? Para quem quer fazer pós-graduação, é justamente os orientadores. São professores que desempenham alguma função, alguma pesquisa e tem um grupo de pesquisa sobre um assunto que você tem interesse e que você tem expertise. Entrar em contato com esses professores que são experts no assunto que você quer pesquisar sobre vai ser a sua porta de entrada para o seu mestrado, para o seu doutorado fora do Brasil. Agora, se você está buscando graduação, apenas planejando toda a sua documentação e montando a sua aplicação no site da universidade, submetendo todos esses documentos, já é a porta de entrada para o seu perfil ser avaliado. E com isso, então, a gente encerra todo esse processo, que é o quinto passo, que é a aplicação de fato. O que significa aplicação? É você entrar no site da universidade, numa página específica lá onde você vai ter o seu login e senha, vai pegar todos os documentos que você preparou, que estava escrito lá que eles precisam para analisar o seu perfil, e você vai fazer o upload desses documentos. Você vai anexar documento por documento e mandar para a universidade, e um funcionário da universidade vai ler
e vai entender melhor o seu perfil e vai fazer uma avaliação e ver se você vai ser aprovado ou reprovado, né? Se a sua aplicação vem de encontro com o que a universidade está procurando no perfil dos alunos. Para tudo isso ficar mais claro, eu vou contar para você como é que foi a minha experiência dentro desse processo. Como eu disse, eu estou aqui na Austrália fazendo meu doutorado e eu segui exatamente esse passo a passo que eu acabei de listar para você. Então, primeiro, eu escolhi o país. Então, a Austrália era um país que eu tinha interesse em estudar. Eu também estudei nos Estados Unidos durante a minha graduação, mas eu sempre quis ter uma experiência na Austrália. E aí, sabendo que eu gostaria de estudar e morar na Austrália, eu comecei a procurar as universidades que ofereciam bolsas de estudo aqui na Austrália. Pesquisei lá diversas universidades, mais de 10 universidades, e escolhi um professor que potencialmente poderia ser o meu orientador nessas 10 universidades australianas e mandei um e-mail para eles, dizendo sobre o meu interesse em fazer o meu doutorado, perguntando se existia a possibilidade de fazer um doutorado com bolsas de estudo e quais eram os requerimentos para que eu me candidatasse para essa bolsa de estudo. Entrando no site dessas universidades que eu selecionei, eu encontrei todas as informações, os documentos necessários, o e-mail dos professores, comuniquei os professores, recebi sims, recebi nãos, e aí analisei a minha potencial chance das universidades que eu poderia aplicar. Os sims que eu recebi dos professores, eu preparei a documentação de acordo com as informações do site das universidades e submeti a minha aplicação. Eles levaram algumas semanas, de 6 a 8 semanas, para corrigir e ler toda a minha documentação, e eles entraram em contato comigo dizendo que parabéns, Gabriel, você foi aprovado no processo de admissão e pelo seu ranqueamento, depois de avaliar os seus documentos e o seu perfil, você foi aprovado com uma bolsa de estudo 100%. E aí foi só comemoração. Então, eu segui todo esse trajeto, entender as informações no site das universidades, ter toda a documentação em mãos, entrar em contato com o professor e montar a minha aplicação, submeter a minha aplicação para me candidatar à bolsa de estudos. E aí eu consegui ser aprovado e pude marcar a minha viagem, aplicar para o meu visto, comprar as passagens e vir para cá, para a Austrália, para fazer um doutorado ali de 3 anos e meio a 4 anos, com os benefícios de visto e também de bolsas de estudo. Bom, agora você já sabe o passo a passo. Espero que essas dicas tenham ajudado e tornado o processo mais claro na sua cabeça. E se você gostou desse conteúdo, quer mais vídeos sobre esse assunto, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, e se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder as suas perguntas e te ajudar nesse processo para você também conseguir as suas bolsas de estudo e poder estudar numa universidade estrangeira para seguir aí a sua formação acadêmica de forma internacional.